Oi, vamos dar uma bugada aqui numa teoria pessoal minha sobre a serpente do paraíso? Tava aqui lavando a louça e comecei a pensar nisso. Como eu sei que vocês também gostam dessas reflexões, toma aí. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou Shelly Lisboa, gosto muito de teorias e adoro estudar religiões. E também acho que a Bíblia sofreu grandes alterações por influência de homens capitalistas. Por isso, pode-se dizer que há muita teoria que eu posso concordar sobre ela. Enfim, mas vamos à serpente do paraíso. Vocês já pararam para pensar em por que se a serpente do paraíso, do Jardim do Éden, era Lúcifer, por que motivo que a serpente teria sido condenada? Porque segundo a Bíblia, ela foi condenada a rastejar, comer poeira pelo resto da vida e toda a sua descendência e tudo mais. Mas não seria ela também uma vítima de Lúcifer? Ligando ainda mais os fatos sobre a serpente, Deus teria dito como parte da condenação da serpente que poria inimizade entre a serpente e a mulher. Provavelmente tinha uma barata ali no meio também, né? E mais doido ainda, nem Eva, nem Adão, ninguém achou estranho uma serpente falar. Talvez os animais nessa época lá no Jardim do Éden falavam, né? Aí seria comum. Mas enfim, então a serpente não seria uma vítima, mas sim estaria completamente envolvida nesse esquema de Lúcifer. Digo o esquema de entrar lá no Jardim do Éden e tirar a pureza da humanidade. Pureza essa que Deus queria manter. Mas como será que isso aconteceu? Aí quando diz que Deus falou que poria inimizade entre a mulher e a serpente, dá a entender então que supostamente poderia ser um braço direito do anjo caído a ter entrado, e não necessariamente ele. E essa seria amiga da serpente, e teria convencido a serpente, já que eram amigas, a emprestar o seu corpo para uma rápida possessão, para enfim cumprir com o feito. Com o plano. Mas quem seria esse braço direito? Segundo teorias, existe um livro apócrifo. Para quem não sabe, livro apócrifo são livros que estavam nas escrituras sagradas, mas teria sido retirado da Bíblia no concílio que decidiu o que ia e o que não ia para a Bíblia, o que ia e o que não ia para o conhecimento de toda a humanidade. E aí existiria um livro apócrifo que fala de uma primeira esposa de Adão, ou seja, Eva não teria sido a primeira mulher. Detalhe, Gênesis realmente entra numa contradição imensa, que realmente parece que tenha havido uma outra mulher mesmo. Mas isso eu deixo para outro vídeo, caso vocês tenham interesse que eu comente. Então, poderia ser por isso que iria criar essa inimizade, porque foi graças a essa amizade que conseguiu acesso à entrada ao Jardim do Éden. E quem melhor do que Lilith, que segundo o apócrifo, segundo a teoria desse apócrifo, viveu no Éden. Quem conhece melhor todas as curvas, todas as passagens, do que quem viveu lá? Aí faria sentido essa condenação à serpente, porque do contrário a serpente seria uma mera vítima. Não faria sentido ela ser condenada a rastejar, a ter inimizade com mulher e pererê popopô. E para essa teoria ficar mais bizarra, mais assim doida do que já tá, o fruto do conhecimento do bem e do mal, fruto proibido. Tá, todo mundo diz que é a maçã, mas vocês sabem que ninguém sabe o que era esse fruto, né? Na teologia não se diz claramente o que é o fruto, não dá para saber exatamente como que era e qual era esse fruto. Eu teorizo de que esse fruto tenha sido, na verdade, a nossa própria perseguida. Talvez com Eva, Deus tenha determinado um tempo para que, enfim, Adão pudesse usufruir do fruto da perseguida e assim começar a procriação do mundo. Tanto que eles já viviam lá, mas não tinham filhos ainda. Foram ter filhos a partir do momento que comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso. Então, o fruto pode ser que tenha sido a perseguida. E aí que teria entrado a desobediência de Adão, né? Que talvez ele já tivesse até conhecimento, mas Deus determinou um período para ele. E aí a mulher tentou, né? Até hoje o homem não resiste à tentação da mulher. E acabou, né? Que aconteceu. Antes do tempo de Deus. Para vocês verem que existe isso do tempo certo para comer do fruto perseguida, até hoje nas igrejas, né?
Que não é, você começa a namorar, depois vem noivado, depois o casamento, para depois o homem provar do seu fruto. Não é assim a moda, carai. Até então, para mim, faz um sentido. Tá, mas aí a serpente teria induzido Eva a conhecer que aquilo ali, que Deus não queria que ela conhecesse, era muito bom, era muito prazeroso. E que ela já conhecia e que ela tinha certeza que aquilo não ia matar ela, né? Porque segundo o que a Bíblia diz, era isso que eles pensavam, que eles iam morrer a partir disso. Mas era uma morte espiritual, que no caso era ser expulso do paraíso, e aí não teriam mais a vida eterna e todo aquele privilégio de viver ali. Aí Eva, né, começou a ficar curiosa, né? Curiosidade vem, e acabou que a serpente, ou Lilith em forma de serpente, depois se formou na pessoa que era, não sei, mostrou para ela os prazeres e disse para ela ir lá também que o marido dela também ia gostar, Adão também ia gostar. Aí foi quando Eva foi e ofereceu o fruto pro homem. O homem não resiste até hoje o fruto. Eis que aconteceu, Adão sabia que estava errado, então quando Deus chamou, que ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu rapidamente, mas não tinha muito para onde correr, né? E assim que eles também comeram do fruto juntos, eles fizeram o quê? Eles simplesmente ficaram com vergonha um do outro, né? Ficaram constrangidos, botaram folhas para cobrir seus corpos. Por quê? Porque a partir do momento, gente, que você olha um negócio sem saber que aquilo ali tem um certo prazer, uma certa coisa que é proibida fazer, tranquilo. Mas quando você faz uma coisa errada, você fica meio constrangido mesmo, né? Falaram que eu não podia fazer, eu fiz. Eu vou ficar com receio, com uma vergonha, com algo assim, né? Ah, você já teve uma primeira vez, provavelmente, então você sabe que realmente a gente fica constrangido. Olha, pra mim, faz um sentido legal. Porque realmente, você vê, eles já viviam lá no paraíso, Deus já tinha falado que era para procriar, mas até então Eva não tinha filhos. Aí assim que eles comeram do fruto proibido, Deus expulsou eles de lá. Aí já veio logo os filhos. Faz muito sentido, não faz? Mas e aí, você, sério, para e reflete nessa história da serpente ter sido condenada, a inimizade entre a mulher e a serpente, os filhos só terem vindo depois de comer o fruto e ter a expulsão. Não é interessante? Enfim, comenta aí pra mim o que você achou desse pensamento todo louco. Mas, gente, com mente aberta, não é intolerância, não é desrespeito, é uma reflexão. Não, eu não acho que é errado refletir, pensar sobre isso, tá? Até porque na Bíblia também está escrito que por falta de conhecimento o povo perece. E cada um pensa como bem entender. Eu acho que a Igreja Católica Romana, que foi a primeira, eu creio que ela tenha, sim, escondido muita coisa da humanidade. E que isso segue até os dias atuais. Tanto que tem muitos livros apócrifos que estão lá no Vaticano e ninguém tem acesso a eles. Por que será? Enfim, comenta aí pra mim o que você achou dessa ideia assim. Realmente faz sentido a serpente ser condenada se ela não fez nada de errado? Comenta, gente, comenta, curte se achou essa teoria uma brisa que faz sentido e não deixa de me seguir se ainda não me segue.